E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Antes de começarmos o vídeo, nós vamos agradecer o apoio de vocês, que nós batemos 200 inscritos. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Não se esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para vocês saberem de todos os vídeos que chegarem aqui no canal. E sem enrolação, hoje nós vamos falar sobre tipos de vilões. Caramba! Demorou pra gente estar fazendo sobre esse vídeo, né? Mas olha só, hoje como que nós vamos trabalhar com esse tema. Nós vamos começar falando sobre o vilão apaixonado. O que é o vilão apaixonado? É aquele vilão a qual que ele faz todas as atrocidades, todas as coisas ruins por um motivo bom, por um motivo inquestionável. Um exemplo de personagem desse tipo de vilão é, vamos supor, a Tice de Game of Thrones. Ela é uma rainha totalmente assim, errada nos seus conceitos, errada nas suas atitudes. Ela mata, ela se vinga, ela faz um inferno no reino. Mas tudo aquilo é justamente para que ela venha proteger os filhos dela. E quando conseguem matar os filhos delas, aí que ela faz um inferno na vida de todo mundo. Por quê? Para mostrar a revolta dela, do amor de mãe que ela tem, do porquê matar os filhos dela. O vilão apaixonado, geralmente, eles são educados, são muito elegantes. São vilões que geralmente eles têm valores que você não questiona. Ele faz a maldade dele e você fala assim: meu, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Poxa, se tivessem matado minha família dessa maneira, eu também arrancaria a cabeça do assassino. Poxa, se tivessem feito o golpe que fizeram no meu pai, que fez ele se matar, eu também procuraria justiça com as minhas próprias mãos. O vilão apaixonado é esse. É aquele que questiona. Para você ter uma noção, o vilão apaixonado geralmente ele tem um poder de manipulação muito grande, a um ponto de que ele coloca até dúvidas no herói. Ele procura colocar na cabeça do herói de que ele que está errado e que o próprio vilão que está certo. Ele tenta corromper pessoas que estão no caminho do bem para o mal, porque para ele aquela razão dele fazer toda a maldade é a única que está certa. E agora nós vamos falar sobre outro tipo de vilão, o vilão anti-herói. Agora nós vamos falar sobre o vilão anti-herói. O que é o vilão anti-herói? Ele é um vilão na qual ele se julga a balança, vamos dizer assim, entre o certo e o errado. Só que ele tem uma visão totalmente distorcida do que é certo e o que é errado. Um exemplo de personagem para esse tipo de vilão é o Stan de Boku no Hero. Como que é? O Stan, ele era um cara que ele era muito fã do All Might, que era o maior herói que tinha. E o All Might, ele era aquele herói que ele salvava todos por amor, por querer ver o bem da sociedade. E aquilo se tornou a reverência dele, como do Stan, no caso, como herói. Só que por ele ver muitos heróis que salvavam as pessoas por dinheiro, por fama, por status, ele começou a ficar louco e ele começou a ver também que entre os vilões existiam vilões que simplesmente faziam maldade sem ter motivo algum, sem ter uma causa do porquê ele ser vilão. Então ele se julgou um justiceiro, ele se tornou um vilão, então ele matava os heróis que ele julgava ser charlatões, mercenários, como também matava aqueles vilões que ele julgava ser um vilão sem sentido, um vilão sem causa. E ali ele formou essa imagem dele ser um matador de heróis, mas também ele matava vilões. Então ele não é um anti-herói, como a gente vê que é uma pessoa que ela faz o certo, só que por motivos errados. Não.
ele fazia as coisas da forma que ele julgava. Ele é um hipócrita, porque ele também era um vilão, ele também fazia maldade. Só que na cabeça dele quem faz maldade é os outros. Outro vilão que agora nós vamos falar sobre o vilão revolucionário. Então, o vilão revolucionário é aquele vilão que ele busca mudar todo um sistema na qual ele não aceita, ou muitas das vezes ele não concorda. Um exemplo de vilão revolucionário é o Alforone. Por exemplo, por ele ter no passado dele, ele nunca teve um apoio de um herói, nunca teve ninguém que, por exemplo, viesse a socorrê-lo. Então ele usou o poder dele para virar um vilão e começar a destruir todo o sistema, para mostrar o quanto que os heróis eles são inúteis e que a sociedade não precisa deles. E nisso ele cria a sua liga dos vilões, ele começa a juntar outros vilões que pensam da mesma forma como ele até mesmo, ele adota o Shigaraki, que é um dos personagens do anime que ele monta como pupilo para ser o seu sucessor, para poder seguir aquela linha de pensamento do Alforone, porque ele quer causar uma revolução, ele quer colocar o povo contra os heróis, por causa que para ele os heróis são inúteis. Os heróis não servem para nada. Esse tipo de vilão, ele trabalha muito em questões políticas, como também uma situação também que eles são uma questão dramática na história. Você pode trabalhar muito bem com esses vilões, mostrando na sua história a forma que eles veem o mundo, da forma que eles questionam. São geralmente vilões muito inteligentes, vilões que montam planos muito, vamos dizer assim, grandiosos, planos que vão mudar toda a sociedade, às vezes a raça humana, ou às vezes ele cria uma nova raça para poder mudar o sistema, muitas vezes ele mexe no sistema ecológico do mundo, e assim vai. Esse vilão você pode trabalhar ele de duas formas. Ou você pode fazer que a ideologia venha fazer que o público venha torcer mais para ele do que para o herói, como você também pode fazer que ele venha ser escrúpulo, seja um escroto, para que o público venha odiá-lo. Você pode trabalhar dessa forma com ele. Aí você tem que pesar em qual dessas formas esse tipo de vilão se encaixa melhor na sua história. Agora nós vamos falar sobre o vilão animalesco. Quem é o vilão animalesco? É aquele famoso vilão egoísta. É aquele vilão a qual que ele só pensa nele, e ele é capaz de ele trair qualquer pessoa, como até mesmo os próprios companheiros, para preservar a sua vida ou aquilo que ele acredita. Esses tipos de vilões, geralmente, eles são muito criados quando geralmente eles são sempre no grupo do herói. Eles se mostrando pessoas compreensivas, pessoas que escutam muito bem, eles dão conselhos muitas das vezes por herói, mas pelas costas ele trama destruir todo o grupo. Ele é aquele famoso grupo, ele é famoso vilão que ele quer destruir as pessoas no sorrateiro. Muitas vezes esse vilão você nem imagina que ele essa maldade que ele tem dentro do coração. Ele é esse ser estúpido, esse ser, vamos dizer assim, maldoso. Geralmente eles agem sempre na sorrateira. E se eles tiverem que passar por cima de qualquer pessoa para ele poder se safar, você pode ter certeza que ele vai fazer isso. Esse tipo de vilão você encontra até mesmo em Kimetsu no Yaiba. Se você ver lá o Michael Jackson, ele criou toda aquela organização dos Onis justamente para proteger ele. Tanto é que se você vê que quando tem até um episódio do anime que uma pessoa fala que ele tá com uma aparência mais pálida, com uma aparência assim mais doente, ele simplesmente matou o cara porque ele não quer nem pensar em morrer, porque ele tem medo da morte.
Então ele faz todos os planos que ele faz justamente para preservar a própria vida. Esse é um tipo de vilão animalesco. Aí você tem que bolar um plano, você tem que bolar pessoas que estão ao redor dele para que ele possa usar, para que você venha explorar esse lado egoísta dele de ser. Então agora nós vamos falar também sobre o vilão insano. O que é o vilão insano? É aquele vilão que ele tem sede de sangue. É aquele vilão que ele mata por prazer. Ele não precisa ter muitos motivos para que ele venha tirar a vida de alguém. Mas um vilão que eles... dois vilões, na verdade, não um só. Que chamam muita atenção por esse estilo de maldade... é o Hisoka de Hunter x Hunter e o Freeza de Dragon Ball. Você vê, o Freeza, ele simplesmente ele mata por prazer. Ele simplesmente ele quer ver a maldade, ele quer dominar o mundo, ele quer fazer um inferno na vida de todo mundo porque ele acha que aquilo ali vai ser divertido para ele. Como o Hisoka também, ele também tem essa característica de insano, mas é o quê? Porque ele não quer simplesmente tirar vidas de pessoa. Ele quer tirar a vida e quer matar guerreiros poderosos, porque ele quer ver até onde ele pode chegar. Você vê que ele escolhe a dedo quem é que luta com ele. Ele simplesmente ele tem o prazer de derramar o sangue de uma pessoa que ele sabe que tinha chances de matar ele. Tanto é que você vê que quando ele vê que o Gon ele tem um talento, que ele pode se tornar um grande caçador, ele ficou observando e ficou obcecado. Enquanto ele não lutou com o Gon, ele não sossegou. Porque ele queria ver até o nível que aquele moleque ia chegar para ver se ele teria a chance de matá-lo. Então, esse tipo de vilão, você pode trabalhar ele fazer vilões genéricos com esse tipo de vilão, um vilão que mata por matar, que não tem uma filosofia nem nada, mas você também pode usar como o criador de Hunter x Hunter fez com o Hisoka. Fez ele se tornar um personagem muito interessante, ele é cínico, ele é sarcástico, ele vai lá, ele provoca todo mundo, porque todo mundo sabe que ele é forte, todo mundo tem medo dele, mas ele provoca simplesmente por prazer, para ver se ele consegue irar a pessoa para poder lutar com ele. Então é um vilão muito legal de você usar na sua história. Por quê? Porque ele é um vilão que ele sempre vai chamar lutas boas. Ele pode chamar muito uma trama, ele pode trazer vamos dizer assim, a atenção do leitor para aquela parte da história. Então eles são muito bons para isso, para atrair o leitor para comprar um novo volume de light novel, para ele atrair ele para um novo capítulo da sua história. Então vamos falar também do vilão inferior. Quem é o vilão inferior? É aquele vilão que ele tem a sede pelo poder. Diferente do insano que tem sede por sangue, o vilão inferior ele é aquele que tem sede de poder. Ele faz qualquer coisa para alcançar o tão sonhado poder absoluto. Um exemplo que nós temos são dois vilões desse estilo, que é o Moro de Dragon Ball Super, que tem no mangá, e o Toguro de Yu Yu Hakusho. Os dois, eles têm uma característica parecida, porque o Moro ele tem a habilidade de roubar o poder, e ele roubava os poderes das pessoas para ele rejuvenescer o corpo dele, para ele continuar vivo, para ele alcançar a tão sonhada para ele imortalidade. E o Toguro já foi diferente, ele fez um pacto com os yokais, para que o corpo dele não viesse envelhecer, porque ele tinha medo de perder para um garoto mais jovem, sendo ele tão forte e ter treinado tantos anos para perder para um novato. Então esse tipo de vilão você pode trabalhar muito bem com ele, porque eles são muito interessantes, porque são vilões que eles não são apenas, eles usam a força física, mas eles são muito estratégicos, eles são muito sábios, porque geralmente esse tipo de vilão é usado para aqueles vilões mais velhos, vilões anciões, que já são mestres,
Como também você pode usar esse tipo de vilão para um cara que está começando agora na história como vilão. Ele é mó fraco, ele é mó bosta, mas ele rouba o poder de um, ele rouba a espada do outro, ele rouba ali o grupo e a confiança dos companheiros de um inimigo para se tornar um vilão poderoso na história. Então você pode trabalhar ele com várias formas em cima desse conceito. Mas ele sempre vai ter essa essência, o complexo de inferioridade que ele sente de si mesmo e a sede e a ganância que ele tem pelo poder, ao ponto dele conseguir, dele fazer qualquer coisa, ele encarar qualquer um para alcançar o tão sonhado poder absoluto, ou até mesmo a onipotência. Então, agora nós vamos falar sobre o vilão solitário. Eu sei que aqui no canal tem um vídeo que a gente fala sobre o herói solitário. Até se você quiser, depois você pode estar olhando no canal, que é um vídeo bem interessante. Mas, para você entender melhor sobre o vilão solitário, eu também vou falar sobre o herói solitário. O herói solitário é aquele que pertence a alguma nação ou a algum público e ele tenta ajudar o povo da nação dele a vencer alguma coisa que está fazendo mal àquela determinada tribo, nação ou reino. Já, porém, o vilão solitário, ele é totalmente o inverso. Ele não faz parte de nenhum grupo, porém ele quer se encontrar. Um exemplo muito grande desse tipo de vilão solitário, posso dizer assim, o Mewtwo. O Mewtwo, ele era um Pokémon criado no laboratório, porém ele era o único criado no laboratório, tanto é que ele desenvolveu a inteligência dele, ele procurou usar as próprias máquinas que criaram ele, para ele criar outros tipos de Pokémon, para poder viverem junto com ele, por causa que ele não queria se sentir sozinho. Como também, ele é um vilão solitário / revolucionário, que ele também usava esses pokémons da nação dele para poder impedir os humanos que usassem os pokémons como ferramentas. Então é muito interessante esse tipo de vilão também, por causa que por ele não fazer parte de nenhum lugar e nem nada, você pode criar uma excelente história, uma excelente construção de personagem por ele ter um passado pesado. Geralmente a característica muito como é que eu posso dizer? Uma característica muito encontrada desses tipos de vilão é eles serem muito rancorosos. É eles serem pessoas ranzinhas que gostam de ficar sozinho, gostam de trabalhar sozinho, porque já é da característica dele de solitário. Mas ele mesmo sendo sozinho, ele tenta se encaixar em algum lugar. E é até legal porque você pode criar esse vilão e na história você pode criar uma recompensa para ele. Ele pode até se converter para o bem, porque ele se encontrou. Muitas das vezes você pode usar o protagonista para poder usar o conceito dele de herói, para poder salvar esse vilão que está equivocado nos seus princípios. É um tipo de vilão que ele é muito legal de você usar na sua história, para você desenvolver principalmente o seu protagonista. Se caso ele não tem muita personalidade, ele não tem muito um querer dele, você pode usar esse tipo de vilão com uma ideologia montada de querer se encontrar, e o seu protagonista também ajudá-lo a encontrar o caminho da verdade para ele, o caminho da luz. Então, ele é um vilão muito legal para estar sendo usado na sua história. Então, pessoal, agora nós vamos estar falando sobre também mais um outro tipo de vilão, que é o vilão genial. O vilão genial, já como fala o nome, é um vilão que ele é muito conhecido pela sua inteligência. Geralmente eles são muito arrogantes e orgulhosos. São vilões que geralmente eles costumam assombrar daqueles que não são tão inteligentes quanto eles. Eles se julgam o dono da razão. Eles se julgam o ser onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Um vilão que pode ser usado para esse tipo de estereótipo pode ser o Doutor Destino, que ele, através da inteligência dele,
Ele, por tudo que ele passou, ele consegue bolar planos interplanetários que ele pode juntar até mesmo outras galáxias junto a ele. Ele tentar dominar tudo que ele deseja, mas simplesmente usando a inteligência. Claro, ele tem poderes, ele pode lutar contra quem for, mas o principal foco dele é a inteligência. Esse tipo de vilão também é encontrado para aqueles tipos de vilões que fazem experimento com os humanos em laboratório ou com animais. São aqueles que estão sempre no laboratório, sempre fazendo pesquisas, sempre tentando ir muito além do que a inteligência humana ele pode causar. E sempre também são muito características deles, eles terem planos muito bem elaborados, estratégias impecáveis, a um ponto que o protagonista não consegue saber nem o que ele vai fazer, ou até mesmo ele usa o próprio poder do protagonista para poder contra ele mesmo. Então esse tipo de vilão, ele tem que ser muito bem trabalhado na questão de raciocínio lógico. Sempre use o mais possível perto da realidade. Por causa que eles são muito bem elaborados, eles vão ali, bolam planos, eles pensam nos mínimos detalhes. Esse vilão ele nunca pode ser um vilão genérico, um vilão que tem planos nada a ver. Às vezes até acontece que você vê aquele vilão que faz um planinho, uma experiênciazinha fraca que não dá certo, mas justamente aquela experiência daquele vilão pode ser o início para um plano de um vilão muito maior na sua história. E aqui ficamos com o último tipo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Porque entenda, pessoal, um vilão bem construído na história, ele carrega 60% do sucesso da sua light novel. Você pode ver que tem quando um vilão numa história ele é bem construído, aquela história costuma fazer sucesso. Você pode ver que existem histórias que as pessoas assistem por causa do vilão. Você vê que quando você pode assistir um anime que seja muito da hora, se tiver um determinado arco naquele anime que tiver um vilão nada a ver, você pode ver que a maioria das pessoas dropam aquele anime. Muitas pessoas param de ler um determinado mangá porque chegou numa parte de que tinha um vilão nada a ver, um vilão bosta. Compensação, a história pode ser toda cagada. Você está ali lendo porque você está esperando aquela história melhorar. Porém, se aparece um vilão bom, às vezes aquela história vira a tua história favorita. Então, não pense que a história ela gira apenas em torno de um bom protagonista, mas a história também gira em torno de um bom vilão. Porque não adianta você ter um protagonista muito bom e você ter um vilão bosta. Porque a sua história ela não vai ter equilíbrio nenhum. Olha o exemplo do Batman. O Batman ele é um vilão, ele é um herói maravilhoso. Mas olha o Coringa também. Você pode ver que eles são tão bons que é difícil você ver nos filmes uma adaptação boa. Porque tem que achar um ator bom para poder saber interpretar o Batman, mas também, em compensação, você tem que achar um ator violento para interpretar o Coringa. Porque senão fica desequilibrado. Porque de tão bom que os dois personagens são. Por isso que a história tem tantos anos feito sucesso. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de dar like no vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para vocês estarem sempre vendo os vídeos novos que estão sendo lançados no canal. E obrigado, pessoal, mais uma vez, pelos 200 inscritos que nós batemos. Você tem ajudado muito a gente. Tem bastante gente pedindo nos comentários ajuda, tem colocado o link da light novel deles aqui. Se você puder também, dá uma vista ali nos comentários dos outros vídeos, que sempre tem light novels que o pessoal está fazendo. Dá uma lida. Dá um like lá para eles, procura dar apoio ao nosso mercado para que futuramente a gente venha ter bastante light novel feita por brasileiros para fortalecer o nosso mercado. E pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo apoio.